Olá, a paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo na nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Levítico. Hoje nós vamos ler apenas um capítulo, ler um pouquinho mais extenso. Nós vamos ler o capítulo 13. Já pega aí a sua Bíblia, eu não sei qual é a versão que você tem, mas pode ser qualquer uma que você tenha aí, me acompanha na leitura. Vamos lá? Levítico capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou embola branca, que estiver na pele da sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga de lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas, se a empola na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E, ao 7º dia, o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por mais 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez, e eis que, se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apóstema é, e lavará suas vestes e será limpo. Mas, se o apóstema na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se o apóstema na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará impuro, lepra é. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará. E eis que, se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma verificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Porquanto o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver aos olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que, se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem a mancha. Tudo se tornou branco, limpo está. Mas, se no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote carne viva, declará-lo a imundo. A carne é imunda, lepra é. Ou, tornando a carne viva e mudando-se em branca, então virá ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que, se a praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo o que tem a mancha, limpo está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera se sarar, e em lugar do apóstema vier inchaço branca ou empola branca, tirando o vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote. E o sacerdote examinará, e eis que, se ela parecer mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é, pelo apóstema brotou. E o sacerdote, vendo-a, e eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mais encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois
grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo, inflamação do apóstema é, o sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura houver empola branca, tirando o vermelho ou branco, e o sacerdote vendo-a, e eis que o pelo na empola se tornou branco, e ela parece mais funda do que a pele, lepra é, que floresceu na queimadura, porquanto o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas, se o sacerdote, vendo-a, e eis que na empola não aparecer pelo branco, nem estiver mais fundo do que a pele, mas recolhida, o sacerdote o encerrará por 7 dias. Depois, o sacerdote o examinará ao 7º dia. Se grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchaço da queimadura é, porquanto o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando homem ou mulher tiverem chaga na cabeça ou na barba, e o sacerdote examinando a chaga, e eis que, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo, fino nela há, o sacerdote o declarará imundo. Tinha lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se for estendida, e nela não houver pelo branco, nem a tinha parecer mais fundo do que a pele, então se rapará, mas não rapará a tinha, e o sacerdote, segunda vez, encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois, o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que, se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote o declarará limpo, e lavará suas vestes, e será limpo. Mas, se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que, se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas, se a tinha, a seu ver, parou e pelo preto nasceu, cresceu, a tinha está sã, limpo está, portanto o sacerdote o declarará limpo. E quando houver, ou mulher ou homem, tiverem empolas brancas na pele da sua carne, então o sacerdote olhará, e eis que, se na pele da sua carne aparecem empolas recolhidas brancas, bostela branca é, que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo é, limpo está. Porém, se a calva ou na meia calva houver praga branca, avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que, se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lábio superior, e clamará: imundo, imundo.
Todos os dias em que a praga estiver nele será imundo, imundo está, habitará só, e a sua habitação será fora do arraial. Quando também em alguma veste houver praga de lepra, ou em veste de lã, ou em veste de linho, ou no fio urdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã, ou em pele, ou em qualquer obra de peles, e a praga na veste, ou na pele, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa de peles aparecer verde ou vermelha, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tem a praga por 7 dias. Então examinará a praga ao 7º dia, se a praga se houver estendido na veste, ou no fio urdido, ou no fio tecido, ou na pele. Para qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imundo está. Pelo que se queimará aquela veste, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles, em que houver a praga, porque lepra roedora é, com fogo se queimará. Mas se, vendo-a o sacerdote, a praga se não estendeu na veste, ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará, segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavada, e eis que, se a praga não mudou a sua aparência, nem a praga se estendeu, imundo está. Com o fogo o queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido, depois que for lavada, então rasgará da veste ou da pele, ou do fio urdido ou do tecido. E se ainda aparecer na veste ou no fio urdido, ou no tecido, ou em qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo em que há a praga. Mas a veste, ou fio urdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles, que lavrares e de que a praga se retirar, se lavará a segunda vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra da veste de lã, ou de linho, ou de fio urdido, ou de tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Essa foi a nossa leitura de hoje, apenas um capítulo. Siga firme na nossa jornada de leitura bíblica. Não se esquece de curtir, compartilhar, comentar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma a nossa vida. Posso orar por você? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós temos lido, Senhor, como o Senhor é um Deus detalhista, de tudo o Senhor sabe. O Senhor sonda, esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Às vezes pecados cometidos por pensamentos, atitudes ou palavras. Senhor, lava-nos no teu sangue e nos purifica, Senhor. Que a tua graça possa nos alcançar e que possamos, ó Deus, receber do Senhor o perdão que tanto nós precisamos para seguir na nossa caminhada cristã. Pai, em nome de Jesus, te dou graças por esse momento, por esta leitura e por cada ouvinte, por cada pessoa que tem separado um tempinho, Pai, para ouvir a Tua palavra, por cada pessoa, Senhor, que tem se sentido incentivada e tem lido a Tua palavra em sua casa. Abençoa, Senhor. Derrama chuva de bênção sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Beijos. Tchau, tchau.